Então, vou voltar aqui ao orçamento, medições, tá? Então, aqui em medições, você vai fazer medições dos orçamentos de vocês que têm ativos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, isso é padrão no Box, tá? Toda vez que eu entro no submódulo, ele sempre vem a tela de listagem, relatórios, tá? Bem aqui vem o botão de filtros, então eu posso clicar aqui, eu tenho mais opções de filtros. Aqui, opção de situação, e aqui a data. Detalhe também, tá, pessoal? Essa nossa data aqui, não sei se vocês já utilizaram aqueles sites para compra de passagens, essas coisas, mas a nossa data aqui ela é de 2 datas. Então, por exemplo, eu sempre clico numa primeira data e depois na segunda data. Ok? Porque tem cliente às vezes que confunde, eu quero tirar do período tal. Então, você clica no primeiro dia do período e no outro dia do período. Aqui na lateral, a gente tem algumas opções já rápidas. Por exemplo, aqui já pula para hoje, aqui ontem, aqui semana, ele já pega a semana toda atual, tá? O mês, ele já pega o mês atual todinho, mês passado, ano e tudo. Tá? Tudo ele joga 200 anos aqui para frente, mas se você quiser também, você pode alterar aqui escrevendo, tá? Apertei no filtrar, ele vai listar para mim aqui com os totais aqui embaixo, tá? Então, aqui no caso das medições, vou fazer uma nova medição. Tá? Eu vou selecionar qualquer obra. Aqui é a data da medição, tá? Aqui eu vou selecionar qualquer obra. Aqui, pronto. Tem um orçamento aqui, tá? Então, quando eu clico no orçamento, ele já vai trazer para mim os itens do orçamento, tá? Aqui, como esse orçamento só tem um item, e aqui eu vou dizer o medido. Então, por exemplo, eu tinha um para medir, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se aqui fosse uma medição retroativa. Vou botar aqui, por exemplo, 5/12/2023, tá? E vou lançar ela como se fosse do mês passado, beleza? Só para a gente ter uma noção de como se vocês fossem fazer uma segunda medição, tá? Aqui a gente tem um painel que você pode adicionar fotos, imagens de algum problema, alguma coisa que teve na hora de fazer aquela medição, ok? E aqui você vai ter o botão do medido, tá? Que é o quê? Por exemplo, tinha uma unidade, no caso desse item aqui, né? Uma unidade para fazer, então eu vou dizer que eu fiz 10% dela. Tá? Ele já vai calcular aqui para mim qual é o total. Se tivesse algum BDI incidido em cima desse serviço, ele ia calcular o BDI aqui também, tá? E aqui ele vai te dar o total dessa medição, beleza? Vou salvar aqui na medição. Ele já pergunta se eu quero fazer outra medição, eu vou dizer não. Ele voltou para a tela anterior. Aí, Fábio, você acabou de lançar uma medição, mas ela não está aparecendo aqui no relatório. Por quê? Por causa da data, tá? Se eu vim aqui botar, como eu botei ela que ela foi do mês passado, cliquei aqui, ó. Aí agora ela aparece para mim, tá ok? Como que ela vai aparecer? O número da medição, toda medição é gerada um número, tá? A obra, o cliente e a obra, tá? A descrição, essa descrição ele já vai fazendo automático, para ti, de acordo com as quantidades de medição que vai ter, ele já vai enumerando para ti essa medição, tá? O orçamento, tá? A descrição, o número do orçamento e a descrição do orçamento, tá? O valor da medição, qual é o percentual desse valor em cima do orçamento, ou seja, isso aqui é 10% do orçamento. Quem foi o usuário que criou e quem foi o usuário que alterou, tá? O que acontece, pessoal? Todo o submódulo nosso no Box aqui, a gente tem esse padrão de o quê? Toda vez que está verde, quer dizer que ele está em aberto, ele está só sendo lançado, ele ainda não foi jogado lá para o meu financeiro para recebimento, né? Porque aí no financeiro depois você vai receber e vai gerar uma nota fiscal em cima daquele recebimento, beleza? Então aqui ele ainda está sendo feita a medição. Por quê? Eu não sei como é a dinâmica de medição de vocês, mas com o Box vocês podem, por exemplo, assim, eu vou medir, eu pago eu recebo daquele contrato ali todo mês, mas eu vou mandar o meu cara lá para medir de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Então ele pode simplesmente vir aqui, ó, e alterar aquela medição que já tinha sido feita, tá? Então, por exemplo, ó, eu aumentei aqui a quantidade, né? E ele diminuiu aqui o restante. Só que o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e vou concluir essa medição do mês passado. Essa medição é isso mesmo, foi 10%, é R$1.000 que eu vou receber dela. Então eu faço como? Eu seleciono aqui e aperto concluir. Quando eu concluo essa medição, ok, né? Aí eu boto aqui a data de vencimento,
ou seja, a data que eu tenho prevista para receber aquilo ali. Geralmente o sistema já joga 30 dias, né? Mas eu posso vir aqui alterar ela, se for o caso. E aqui eu vou botar o meu plano de conta, tá? Então eu tenho dinheiro, cartão, se quiser vocês devem ter lançado, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, Pix Caixa Econômica. E vou confirmar. Quando eu confirmo, percebeu que a linha dela não está mais verde, ela está branca? Então quer dizer o quê? Que ela já foi concluída. Aqui eu tenho o usuário que criou, aqui eu tenho o usuário que fez a última alteração e o usuário que fez a conclusão. Beleza? Então, quando eu concluo ela, o que acontece? Se eu for olhar no meu financeiro, ela vai estar lá para receber. Parcela, a data do vencimento, que foi aquela que eu coloquei lá, a parcela, tá? A obra, a descrição, o plano de conta e o valor. Beleza? Voltando. Aí, por exemplo, vou fazer uma outra medição para esse orçamento. Então, vou vir aqui medições. Vou criar uma nova medição. Vou selecionar minha obra. Vou selecionar o meu orçamento, que eu posso também ter vários orçamentos nessa obra. Vou dizer qual é o orçamento que eu vou, no caso, agora medir. Tá? E aqui, ó, ele já vai me trazer o acumulado do anterior. Então, ou seja, eu já tenho R$1.000, eu já recebi 0,10. Tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, aí agora esse mês eu vou receber 0,25. Ele vai mostrar para mim o restante, né? Se tivesse BBI ou alguma coisa assim, tá ok? Mostra o total da minha medição aqui. Se eu quiser tirar alguma foto, posso anexar alguma foto, vou até anexar alguma foto aqui de alguma coisa. Tá? Para vocês verem, então fica anexado uma foto na medição. Tá? Aqui eu posso ver a imagem, eu posso excluir. Tá? Então, por exemplo, salvei minha segunda medição naquele mesmo padrão. Né? Ele está em aberto, ele ainda não foi para o financeiro. Por exemplo, se eu for lá no meu financeiro e procurar alguma coisa dessa segunda medição, eu não vou achar porque não concluí ainda. Tá? Então, só tem esse daqui. Voltando lá na medição. Então, ela só vai para o financeiro quando eu o quê? Quando eu selecionar aqui e apertar concluir. Beleza? Vou botar 5 de 1, deixa 5 de 1 mesmo. Tipo, vou botar aqui. Federal. E vou confirmar. Confirmei aqui, tá? No meu financeiro, joguei as duas para a data de hoje. Então, está aqui tanto a primeira quanto a segunda medição. Beleza? Voltando, né? Ah, Fábio, essa medição não é isso, não é isso que eu queria, eu quero medir de novo, então o prazo dele é amanhã, eu fechei sem querer. Sempre rola algumas coisas assim. Então, você pode vir aqui, olha, selecionar a segunda medição, cancelar e cancelar o concluído. Que ele vai fazer o quê? Ele vai cancelar a conclusão e abrir para editar de novo. Porque depois que você conclui uma medição, você não pode mais alterar ela. Tá? Você pode até fazer uma nova, mas você não consegue alterar aquela medida. Consequentemente, como eu reabri ela, lá no meu financeiro, ela já não vai mais existir. Entendi, porque ela não está concluída mais, né? Se já tiver nota emitida, essas coisas, você tentar reabrir, ele não vai deixar. Ele vai dizer, olha, já existe uma nota emitida para aquilo ali. Ou você faz outra, ou você deixa aquela quieta. Beleza? Entendi. Porque nota, ainda mais, se bem que NFSE, você ainda tem 30 dias para cancelar ela, né? Mas eu acho que o sistema ainda não está nesse padrão, não. Se a nota está emitida, ele já não vai conseguir cancelar aquela medição. Tá ok? Tá. Mas aqui, vou pegar tudo aqui só para apagar esse que eu lancei aqui, ó. Vou pegar o antigo aqui, ó. E eu posso também selecionar vários, tá, pessoal? Essas caixinhas aqui, eu sempre posso selecionar vários e usar o menu aqui. Ok? Ó, a outra ele já até cancelou. Vou selecionar aqui e cancelar de novo. Aqui. Tá? Medições, ok? Alguma dúvida? Bem simples. Lançou a medição, lançou o item, selecionou a obra. Aqui você também agora, por exemplo, vou selecionar aqui de novo aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo. Porque também se vocês tiverem lançado BDI lá no orçamento, ele vai vir descrito aqui também, tá, pessoal? E vocês podem alterar esse BDI, se o seu usuário tiver permissão, ele pode alterar esse BDI durante a medição também, tá?